Olá, meus irmãos, hoje dia 20 de maio, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos na presença do Senhor as nossas vidas, entregamos a Ele com confiança e já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Esse evangelho de hoje que a liturgia nos traz para nós é a continuidade do evangelho de ontem. Jesus diz que nós somos a morada de Deus, que Deus habita no nosso coração, quando nós estamos em estado de graça. Hoje, Jesus, ele sauda os discípulos dizendo: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz e eu vos deixo a paz. Não é a paz que o mundo nos dá. É o próprio Jesus que diz, porque o mundo é aquele que rejeita Jesus. É o que vai nos dizer aqui nesse evangelho. Jesus, ele vai dizer que o demônio é o príncipe deste mundo. Quer dizer, ele é o príncipe daquele que rejeita Jesus. Olha que isso é forte. O que esse evangelho hoje nos fala, o que Jesus está querendo dizer? Que a paz que vem do mundo. Jesus quer nos dizer que a paz que vem do mundo é uma paz falsa. Jesus fala: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. Os judeus, ele se saudava com a paz, quer dizer shalom, quer dizer tudo bem, tudo bom. A gente vê nas cartas dos apóstolos, eles sempre desejando a paz às comunidades. A gente vê também lá na liturgia, o sacerdote diz: a paz esteja convosco. E a gente sabe que a paz é um dom messiânico. É um dom do Messias que chega para trazer a paz. Lá no livro do profeta Isaías, ele vai chamar Jesus o príncipe da paz. E Jesus quem traz essa paz para o mundo. São Paulo, ele vai falar lá na carta nos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, que Cristo é nossa paz. Jesus é o único que pode nos dar a paz. Baseado nos ensinamentos do Evangelho, é a paz que é baseado no amor entre os irmãos. O mundo, ele anseia pela paz, mas o mundo vive em conflitos. E muitas vezes nós também desejamos a paz, mas nós também vivemos em conflitos. Os conflitos interiores que nós trazemos em nós. E a paz é um dom do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, São Paulo, ele fala dos dons do Espírito Santo. São Paulo vai dizer que a paz é um dom. Não há nada mais importante nesse mundo do que ter a paz de Deus. A gente pode ter saúde, ter dinheiro, pode ter tudo. Mas se não tiver a paz, não adianta nada. Não adianta. Não tem sossego. Muitas vezes, aquelas pessoas mais simples, mais pobres, têm muita paz. E muitas vezes, aquelas pessoas ricas, famosas, não têm paz. Porque sempre a gente está ouvindo aí nos noticiários, essas pessoas ricas, famosas, morrendo de overdose. Porque tem fama, tem dinheiro, tem prazeres, mas não tem Deus. E quem não tem Deus não tem paz. É só através da palavra de Deus que tendo uma vida de intimidade com Deus, é que a gente vai encontrar a verdadeira paz. Essa paz que muitas vezes não entra no nosso coração porque falta o perdão, falta a reconciliação, falta sentar, conversar, falta o amor, falta um ceder para o outro. Ganhar muitas vezes para a gente ter que perder. Essa é matemática.
Muitas vezes a gente tem que ceder para o outro ganhar. Muitas vezes a gente tem que perder para curar as nossas relações entre as pessoas. E muitas vezes a relação entre marido e mulher, muitas vezes vive num clima de guerra, sem paz. Porque nenhum nem o outro quer ceder. Por causa dos seus desejos, dos seus egoísmos, desejos egoístas muitas vezes. E é só um jeito para ter a paz, é perder para ganhar. Não existe paz aonde existe o egoísmo, aonde cada um quer fazer a sua vontade. E não abre mão da sua vontade. Muitas vezes do próprio egoísmo, e daí acontecem as guerras, a falta de paz, os conflitos, acontecem as separações e muitas vezes até morte. E tudo isso é muito triste. Nós vamos ver aqui no Evangelho, Jesus vai continuar dizendo: não perturbe e nem intimide vosso coração. Não perturbe e nem intimide vossos corações. Porque quando você tem a paz de Cristo, você não se perturba. É uma paz que vem de uma consciência tranquila, sem pecado. E a gente fica tranquilo. Ele vai dizer: ouviste o que vos disse? Eu vou, mas voltarei. Jesus vai dizer isso para nós no Evangelho hoje. Eu vou, mas voltarei. Vocês devem ficar alegres, porque vou para o Pai. Meu Pai, Ele é maior do que eu. Jesus está dizendo isso quanto homem e quanto Deus, porque Ele é homem e também é Deus. Santo Agostinho diz assim, porque na natureza divina Jesus é igual a Deus, mas pela natureza humana Ele é menor do que Deus. Jesus está dizendo assim: vocês deveriam ficar alegres, porque eu vou para o Pai, eu vou ser glorificado. E quando Jesus vai para o Pai, o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. Como ele disse, o Paráclito virá. Por isso que Jesus disse para ele: vocês devem ficar alegres. Jesus vai dizer: eu já não falarei muito convosco, porque o chefe desse mundo já vem. Meus irmãos, quem é o chefe deste mundo? É o demônio. E o mundo que odeia Deus, que é contra Deus. O mundo que odeia Deus é contra Deus, mas ele não tem poder sobre mim. É o que Jesus disse. Mas o mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo como o próprio Pai me ordenou. O que o Pai me ordenou, que o Pai ordenou para Jesus, é que ele salvasse o mundo, através da sua paixão e morte na cruz. E Jesus, ele submeteu a tirania do demônio. Só que isso foi por horas, até ele ressuscitar. Agora, por que o demônio quis matar Jesus? Quis matar Jesus pregando na cruz. Tem uma citação muito bonita de São Leão Magno. Numa das belas cartas dele, ele fala que o demônio não sabia que Jesus não tinha o pecado original. Por isso que Deus fez com que ele nascesse de uma virgem. Jesus não tinha pecado original. Só que o demônio não sabia disso. Ele não sabia. Ele achava que Jesus tinha pecado original. Porque todos que tinham pecado original tinham uma dívida com o demônio. É isso. Todos tinham uma dívida. Nós tínhamos uma dívida com o demônio. Só que Jesus, ele não tinha essa dívida. Só que o demônio achava que Jesus tinha. Por isso que ele leva Jesus até a morte. E Jesus, ele se deixa matar. Jesus, ele se deixou matar. E quando Jesus morre na cruz, é cancelado toda a pena que existia contra a humanidade. Foi cancelado. Foi cancelado toda essa pena que tinha sobre nós.
na mão do demônio. Olha que isso é um raciocínio muito bonito de São Leão Magno. Muito bonito. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que conceda a nós o dom da paz. Que nós sejamos instrumento de paz aonde nós estivermos nesse dia de hoje. Aonde que nós chegarmos, sejamos sinal da paz e do amor de nosso Senhor. Deixamos ser levado por essa paz, que somente Jesus pode nos dar. O mundo não dá essa paz. Porque a gente diz, a paz, ela não está ausente de problemas. Não está ausente das dificuldades, da situação financeira, da perseguição. Não está ausente. Ela não está longe de nada disso. Porque diante de todas essas realidades, nós podemos viver em paz. Porque essa paz se encontra aqui dentro da nossa alma, do nosso coração. E as coisas exteriores não vai atingir aquilo que é interior, aquilo que está dentro de nós. Não tem nenhum poder para nos atingir se nós estamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz reina em nós. Essa paz que nós trazemos dentro de nós, que é Jesus. Te convido a pegar o Evangelho. Está em São João 14, de 27 a 31. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando nesse dia. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Ouviste o que vos disseste? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasses, ficarias alegre, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Mas para que o mundo reconheça que eu o amo, Pai, e que procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desejamos hoje essa paz de Cristo no nosso coração. Jesus diz para os seus discípulos a palavra de esperança. Eu vou, mas voltarei. Porque os discípulos ficaram com o coração perturbado, perderam a paz. Mas o Evangelho de hoje, ele nos encoraja para que nós nunca duvidemos da presença de Jesus. Nunca. Ele caminha conosco. Ele prometeu que ficaria conosco todos os dias. E essa é a promessa. Essa promessa nos garante a paz. Nós não podemos fechar em nós mesmos. Cultivar dentro de nós. Não cultivar dentro de nós o desânimo, a tristeza. Nem sobre nós e nem na nossa volta. Devemos ser instrumento de alegria, instrumento de paz. Porque Jesus ressuscitado, ele está vivo e caminha conosco. Ele nos deu o Espírito Santo, os dons e o dom da paz. Esse é o dom que nós precisamos frutificar cada dia mais. Aonde há tristeza, que nós possamos levar a alegria, a esperança, a confiança, uma palavra de ânimo. E só assim os dons vão produzir frutos em nossa vida. Porque Jesus,
ele não está ausente. Ele foi para junto do Pai, mas ele permanece no meio de nós. O Espírito da verdade, ele nunca vai deixar nós ser tomado por desespero, por perturbações interiores, nunca. Se o nosso coração assim estiver aberto, sempre aberto à sua graça, porque ele habita dentro de cada um de nós. Somos sua morada. Ele caminha conosco. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Peço desculpa pela voz, estou um pouco gripada, a voz está ruim, mas estou aqui tentando passar a palavra de Deus, o Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.